Muito bem. Boa tarde para você, fã de basquete, que está conectado aqui no Basquete Transforma Podcast, mais uma ação do projeto Basquete Transforma SC, essa iniciativa simplesmente sensacional dessa parceria entre a NSC e a Federação Catarinense de Basquetebol. Na apresentação, o Clube do Basquete, eu, Marcelo Piovanotti, a voz do basquete catarinense e uma das maiores estrelas do basquete sobre rodas de Santa Catarina, Aldo Mundi. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão acompanhando a estreia da segunda temporada desse sucesso absoluto que é o Basquete Transforma Podcast, trazendo as pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo nosso basquete, que fazem o basquete acontecer aqui em Santa Catarina, Marcelo. Aldovski, para o primeiro episódio, para a reestreia, né, do Basquete Transforma Podcast, para a segunda temporada, convidada de maior alto nível. Convidada de maior alto nível, Marcelão, ela que é atleta paralímpica de basquete sobre rodas e também é a atual presidente da Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, a Aflodef. Nós vamos conversar hoje com ela, Jusilene da Paixão. Batatinha, salva de palmas para a Ju, sensacional. Ju, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente nesse momento tão especial, essa estreia da segunda temporada do Basquete Transforma Podcast. Boa tarde, meninos. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse momento para falar sobre o quanto o basquete é transformador na vida de qualquer pessoa. Que legal. Ju, obrigado demais por ter vindo. E vamos que vamos, porque o primeiro episódio vai ser um sucesso, né? Com toda certeza, né, Marcelão? Tem aí uma agenda bastante concorrida, né, Marcelão? Então, aproveitar aqui hoje, porque nós vamos conversar bastante sobre a trajetória da Ju no basquete cadeira de rodas. Afinal de contas, uma atleta que chegou no topo. É verdade, mais alto nível, né? Defendeu o Brasil, defendeu as cores do Brasil numa Paralimpíada, mas também vamos falar bastante sobre inclusão e acessibilidade, né? Isso é um assunto extremamente importante, senão não podemos deixar uma pessoa como a Ju, presidente da Aflodef, passar e a gente não conversar sobre isso, porque é muito importante esse tipo de diálogo. Não há maneira da gente deixar esse assunto para depois, né? E falando em inclusão, né, Otávio? Vamos se audiodescrever? Vamos começar fazendo a nossa audiodescrição, né? Afinal de contas, esse Clube do Basquete Podcast e NSC são extremamente inclusivos. Vou começar por mim, eu sou o Aldo Mundi, sou caucasiano, tenho olhos claros, estou com a barba bem feitinha, meu olho azul, né? Já falei, falar de novo, que é a única coisa que essa cara para falar, mas eu estou usando aqui um boné preto com o logo do Clube do Basquete, a nossa camisa preta também, polo, com o símbolo do Clube do Basquete Podcast, sentado aqui uma mesa preta, aqui à esquerda temos aqui o nosso mural do Basquete Transforma SC e estou do lado do Marcelo Piovanotti. Então, eu sou Marcelo Piovanotti, também caucasiano, barba já bem branquinha, bem curtinha, lindo de morrer. Estou com o boné preto do Clube do Basquete Podcast, camiseta gola polo de garbo e elegância, também do Clube do Basquete Podcast, e estamos à frente dela, a estrela deste podcast, a gloriosa Ju. Tudo bem, Ju? Tudo bem. A Ju, que tem 1,42 m, está sentada à frente do Marcelo, que está ao lado do Aldo. Sou de cor parda, tenho cabelos encaracolados, olhos castanho escuro e estou atrás de uma parede na cor cinza. E cabelo que a minha mãe adora, né? É verdade. Toda vez que a mãe vê a Ju, comenta do cabelo, diz que queria ter o cabelo igual. Muito legal. Uma coisa muito legal trazer para o pessoal que está acompanhando é que a audiodescrição, né, foi um toque que a Ju deu para nós quando a gente teve a oportunidade de entrevistar ela lá no nosso podcast. Desde então, nós adotamos essa postura e é muito legal. Uma coisa que contribui muito positivamente para o conteúdo que a gente produz. Fica a dica para você que fala para o grande público, né, sempre tomar esse cuidado de fazer, porque afinal de contas a linguagem também tem que ser inclusiva. Com certeza absoluta. Sensacional. Que sucesso. Ju, Jusilene da Paixão, homem? Moraes, homem. Moraes, homem. Okay. Mas é nacionalmente, mundialmente conhecida como Ju Batatinha. Na verdade, só Batatinha. Só Batatinha. Só Batatinha. Como surgiu o apelido? O apelido surgiu de um colega que jogava basquete junto comigo em 1997. Quando tinha o Batatinha, o Manda-Chuva. Então, eu sempre fui pequena, de 1,42 m, e sempre fui gorda. E aí ele começou a me chamar de Batatinha, e todo mundo foi chamando Batatinha, e ficou Batatinha, e até hoje muita gente conhece ainda como Batatinha. Uhum. E aí, em 2007, eu ganhei o Magic Batatinha,
né, do Alberto Bial, que estava fazendo comentários sobre o Parapan no Rio. E aí ele começou a me chamar de Médico Batatinha e algumas pessoas levaram como legal. Médico Batatinha. No primeiro momento teve alguma questão com o apelido ou a aceitação foi imediata? Não, foi imediata. Sempre levei bem de boa, porque quando a gente menos gosta, mais pega. Então, para mim foi bem tranquilo. Que legal. Sensacional. E, Ju, como é que o basquete surgiu na tua vida? Né? Como é que foi apresentada a modalidade? Como é que foi esse primeiro contato? Bom, vamos explicar para o pessoal que eu sou natural de Belém do Pará. Né? E lá eu fazia estágio na Assembleia Legislativa do Estado, quando eu conheci a Lene, que também fazia estágio lá, e ela já jogava basquetebol e ela me convidou. Eu tinha sido convidada para conhecer o basquete cadeira de rodas em 91, mas como eu fazia atividade física na escola, para mim foi algo muito natural, eu não quis, eu rejeitei no primeiro momento. E quando eu conheci ela, que ela me levou, que eu vi como é que era, aí sim eu aceitei. Comecei a treinar basquete. E o que eu mais gostei no basquetebol não foi o basquetebol em si, a modalidade, e foi a cadeira de rodas, que eu vi as possibilidades que ela poderia me dar, de giro, de velocidade, e foi isso que me encantou primeiro. Depois vi toda a questão do basquetebol, do raciocínio rápido, de ser coletivo, porque a gente, querendo ou não, a gente vive em comunidade. E o esporte, ele transforma a gente nesse quesito. Porque o basquetebol, eu não posso só eu treinar para mim, individual, porque eu dependo de outras pessoas. Tem que ter 5 na quadra. Os que ficam de fora têm que estar ali junto. Então, isso foi algo que eu fui aprendendo com o tempo, que a coletividade, ela iria contribuir para a minha vida quanto pessoa. E o basquetebol me ensinou isso. Então, o que eu tinha de liderança com a equipe, eu aprendi com a modalidade do basquetebol. Hoje, mas esse primeiro contato, né? Até a gente já teve de conversar antes, você me comentou que as cadeiras que você começou não são essas cadeiras específicas para o basquete. Não eram tão... Então, hoje tem uma alta tecnologia para basquetebol e cadeira de rodas, né? A cadeira era super pesada, tinham cadeiras que usavam essas rodas de supermercado, de carrinho de supermercado. Eram cadeiras que a gente conseguia adaptar, que era hospitalar. Então, eram de ferro muito pesado. Quando a gente treinava muito tempo para frear, o ferro ele esquentava, então queimava a mão. Então, eram outros tipos, mas a gente sabe que alguém tem que galgar para o futuro, né? E a gente sabe que a gente contribuiu para o futuro e a evolução do basquetebol no Brasil. Ô, Ju, você comentou que o que te chamou a atenção no primeiro momento foi a questão do uso da cadeira. Mas qual foi o impacto, né? Isso te impactou de que forma? Usar a cadeira para... Porque assim, a gente que não utiliza a cadeira de rodas no dia a dia, a gente tem um outro tipo de pensamento, né? Não, eu não preciso de uma cadeira de rodas. E talvez foi isso que veio na minha cabeça quando eu fui convidada em 91. Não, mas eu não uso cadeira de rodas, por que eu vou jogar basquete na cadeira de rodas? E quando eu cheguei lá, eu vi os meninos jogando, porque era uma equipe masculina jogando só com uma menina. E quando eu cheguei lá, vi tudo aquilo, toda aquela movimentação, aquele barulho da cadeira que para muita gente assusta, né? O toque, o impacto assusta, porque faz um barulho, aquilo assusta. Mas foi aquilo que me encantou, porque foram possibilidades, porque assim... Eu tenho uma perna esquerda e a direita tem um encurtamento. Eu nunca poderia correr. E a cadeira de rodas, ela me dava essa possibilidade de ter velocidade, de correr. Então, foi esse impacto que me deu. E quando eu sentei nela, que eu vi toda essa possibilidade, eu entendi que ela não ia me dar uma limitação. Ela ia me dar um outro tipo de liberdade que eu ainda não tinha, que era o de correr. E ampliar as possibilidades. Isso. Sensacional. A Ju falando da questão do impacto das cadeiras, lembro do que a primeira coisa que a minha mãe comentou quando te viu jogando é o quanto as cadeiras se chocam. Né? Porque às vezes quem não está acostumado com a modalidade tem a impressão que vai ser um jogo leve, suave. Os cadeirantes, vou lá ver os cadeirantes jogar basquete. Né? Mas A querida avó Neuza também ficava extremamente impressionada nela. Sim, com a intensidade, mal, né? Ela passava mal, vendo as cadeiras batendo, às vezes algum atleta caindo, né, com a cadeira, que é uma coisa absolutamente normal. E eu imagino no início da carreira da Batata, quando as cadeiras ainda não eram como as que são hoje, pensa a barulheira que não era. Sim. E outra coisa que surpreendeu a mãe é quando vocês caíam, né? Porque é comum também, né? Sim. Cair, né? E a velocidade de levantar, tudo. A mãe ficou... Até hoje ela comenta. Já tem 2 anos e tanto isso, até hoje ela comenta. É uma modalidade muito legal, né? Mas muito legal isso aí realmente é uma coisa que impacta
para a pessoa com deficiência, quando ele passa a praticar um esporte, né? O conforto que tu tem, senta na cadeira, né? Não tá precisando usar muleta nem nada, né? Uma cadeira que é feita para andar num ambiente retinho, como é o caso de uma quadra. Então, realmente, a questão da velocidade é uma coisa que chama bastante atenção, né? Chama bastante atenção. A velocidade, o giro, né? De um giro rápido. A tua primeira cadeira já era específica de jogo, né? Não era feita sob medida para mim, mas já era cadeira própria para basquete, cadeira de roda. Acho que esse é um detalhe que a gente precisa também explicar para o pessoal que acompanha, é que as cadeiras atualmente, elas são como, vou dar um exemplo bem popular, ela é um tênis. Você vai comprar o tênis que fica confortável no seu pé, do tamanho do seu pé. A cadeira de rodas, ela também é assim, cadeira de roda de basquetebol e até cadeira de uso diário. Hoje são tiradas medidas para você encaixar perfeitamente, porque o encaixe do sentar, que a gente fala, ele faz muita diferença para o atleta quando senta. Vai facilitar na mobilidade de você movimentar a cadeira apenas com a cintura, sem precisar ter toque. Então, isso tudo conta, né, para uma cadeira esportiva, tanto no basquete, quanto atletismo, tanto quanto rugby, porque elas são específicas para a pessoa que vai sentar e são específicas para a deficiência de cada um. Então, isso é importante que as pessoas saibam também. E para a modalidade também. E para a modalidade. Legal. E, Ju, como é que foi quando tivesse a primeira cadeira feita sob medida para ti? Chegasse no 7 pontos do teu time lá, se estruturou, vamos fazer uma cadeira para Ju. Muda Na verdade, completamente? muda completamente. Porque, assim, primeiro que tu já tem uma cadeira que é feita justamente para o esporte. E depois, ela melhora o teu desempenho. E quando tu ganha essa melhora de desempenho, tu ganha motivação para treinar, porque tu sabe que dali para frente as coisas elas vão melhorar, elas vão crescer. Então, quando eu tive a primeira, foi até uma cadeira verde, eu lembro dela numa cor verde, eu ganhei do governo do estado, né, essa cadeira, e para mim, a partir daquele momento virou uma página da minha história, que foi dali que começou o meu crescimento. Isso, assim, eu tenho muita consciência disso. Eu tinha relativamente um bom desempenho com a cadeira anterior, mas muito superior depois que eu ganhei uma cadeira sob medida para mim, de acordo com a altura da minha perna, de onde eu podia sentar o pé certinho, para ter um melhor apoio. Porque o basquetebol, quando você arremessa o convencional, ele sempre dá um pouco de um pulinho. E para a gente que tem uma perna, a gente já consegue dar um impulso na perna mesmo sentado, né? E isso, assim, então isso para mim foi fundamental, essa melhora de cadeira. Legal que a gente vê a Ju falando que melhora o desempenho, etc., né? Aumenta a motivação, mas isso acabou gerando uma hegemonia, né, do All-Star Rodas, que era a equipe que você jogava no Pará, né? Quantos títulos brasileiros tu ganhasse, Juscelene? Com o All-Star Rodas foram 10. De 2000, que foi nosso primeiro título, até 2009. Mas foram na sequência? Sequencialmente. Nossa Senhora. E o All-Star Rodas, a primeira derrota depois de 2000 foi em 2018. Olha só, que hegemonia, né? Sensação. É um trabalho muito sólido, né? Desenvolvido lá no Sim, no Pará. mas a gente também... o basquetebol feminino lá no Pará começou quando a gente não podia mais jogar junto com o masculino. Né? Criou-se uma nova regra que a gente não podia mais, então a gente foi atrás de meninas para conseguir montar um time pra gente, porque a gente queria, né, jogar basquetebol. E tivemos em 98, foi um ano difícil, foi um ano de aprendizado, mas ainda ficou em quarto lugar. Aí depois veio 99, a gente começou a se estruturar mais, ficamos em terceiro. E quando foi 2000, que foi o nosso ano, assim, surpreendente para todo mundo, e que a gente chegou lá e conseguiu manter essa hegemonia até 2018, que foi a primeira derrota do All-Star, eu já não estava mais lá. Em 2011 eu já estava jogando com a Onda, tive o privilégio de jogar com o Aldo na quadra. Fomos campeões estaduais aquele ano, em 2011, fomos campeões do Parajasque. Fomos para o Campeonato Brasileiro da 4ª divisão. Divisão de acesso. E ficamos em segundo lugar. Então, o basquetebol é algo transformador na vida de qualquer pessoa com deficiência. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a sociedade também te olha de maneira diferente quando você é atleta. Ju, comentaste de quando houve a divisão, homens para um lado, mulheres para o outro, precisaram ir atrás de atletas, né? Como é que foi essa busca? A gente encontrava na rua, a gente parava, a gente ia em hospitais, a gente ia em clínicas de fisioterapia. A gente foi atrás, porque a gente queria muito jogar.
né? Assim, com o All-Star feminino, ainda com a equipe feminina, a gente foi segundo lugar em 2009 no Campeonato Brasileiro Masculino da 2ª Divisão. O time Com uma equipe 100% feminina. Olha só. A gente perdeu para o time do atual técnico hoje, o Antônio Carlos Puga, que está atualmente como técnico da seleção brasileira. Olha só. Pensa numa conquista sensacional. Pensa na qualidade da equipe também, né? Não, e a força de vontade e resiliência de todo mundo. De captar atletas. Assim, o primeiro passo é captar atletas. Vou ter que desenvolver essa turma. Porque não é fácil convencer uma pessoa a entrar para desporto se ele não tem assim, uma veia esportista, vamos dizer assim. Né? Pô, cara, vamos jogar basquete. Como é que era a aceitação? É difícil. Assim, o primeiro não que a gente tem é por causa da cadeira de rodas, né? É aquilo que eu falei. Tu não usa cadeira de rodas, o que te impacta é que tu vai sentar numa cadeira de roda para jogar basquete. Aí tem que ter esse primeiro convencimento. Aí depois, o segundo é porque tu é mulher. Então é mais difícil para mulheres, né? Hoje o Brasil tem 6 equipes femininas no campeonato nacional. Número baixo. É baixo. Então isso já era muito difícil. Imagine naquela época, 1998. Então era muito difícil. Mas a gente foi galgando, assim, teve um período, ainda tem. O All-Star tem 2 equipes femininas. Então, isso é importante, né? O All-Star Rosa. Então, esse trabalho coletivo da gente querer ter uma equipe, nós queremos jogarmos quanto uma equipe feminina, foi importante para isso, porque hoje o All-Star Rodas tem 2 equipes femininas. Bacana demais, né? Aumento da produção agora, Aldo, aconteceu alguma coisa? Áudio só. Um áudio de quem? Talvez. De qual mic? Vê pra ele se melhorou. Esse aqui é o do Aldo. Vamos botar igual dos outros? Acho que agora é melhor. Fala aí, Aldo. Alô, 1, 2, teste, som, Clube do Basquete. Foi? Foi. Obrigado. Os outros estão bons? Os outros estão bons. Tudo bem. Momento da produção, né, Ju? Que chique. a produção veio ajeitar o mic do Aldo. Outra vez o mic estava estourando. Outra vez o mic estava estourando. Mas hoje está tudo né? Não tem Mas estava falando da aceitação do pessoal, primeira questão da cadeira, o convencimento. Depois por ser mulheres, né? E aí foi treinar uma de cada vez, porque assim, a gente fala muito em base, né? Eu falo no contexto geral da pessoa com deficiência. Só que a gente também precisa entender que não se nasce só deficiente, se adquire deficiência. E às vezes de uma maneira muito tardia. E para alguém que não tem uma idade infantil, para te ter todo um embasamento, vir devagar, trabalhando, para pensar no futuro, no nosso caso é difícil. A gente precisa pensar de imediato. Então, assim, a pessoa com deficiência que vai procurar um esporte, o basquetebol, no caso, ela precisa ter muita sensibilidade de entender que ela vai ser um processo mais lento, né? Porque a gente é mais velho, então a gente demora mais. Agora, se é alguém que já vem desse viés do esporte, se torna mais fácil, é mais tranquilo, porque já tem esse viés. Mas esse entendimento a gente precisa ter, que a gente só não nasce com deficiência, aqui a gente adquire também. Perfeito. Então, a gente precisa ter esse cuidado quando a gente fala que vamos fazer base, vamos fomentar a base. Sim, a gente precisa fomentar a base, mas sem esquecer daqueles que adquirem de forma tardia por qualquer circunstância da vida. Nesse aspecto de quem adquire com idade mais velho já, né? A idade tardia que você comentou. A aceitação é mais complexa, principalmente por essa diferença na vida, né? De ter esse impacto, de ter... Sim, sim. É difícil, mas também é aceitável, a gente precisa entender. Eu sempre falo que no meu caso, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu nasci. Eu brinco que é algum defeito de fabricação. Mas para quem adquire é totalmente diferente, porque eu sempre fiz as minhas coisas quanto pessoa com deficiência, sempre, a minha vida inteira. Então, eu não sinto saudade de nada. Eu nunca corri, né? Ou alguém que gostava de dançar, ou alguém que gostava de jogar futebol. São coisas diferentes. E que a gente precisa ter esse entendimento que um processo vai ser muito lento, porque muitas vezes você perde família, você perde esposa ou esposo, amigos se afastam. Então, tudo isso vai mexer com o teu psicológico. A tua saúde mental vai lá embaixo. Mas o esporte aí vai ter o poder de trazer a pessoa de volta para um... Isso. Foi contigo, assim, Com né? certeza. Se uma pessoa que passa por
por um trauma, por alguma situação e adquire uma característica física, né? Passa a ter uma deficiência física, muitas vezes tu busca no esporte, né, um complemento para a tua reabilitação, para a tua ressocialização, né, numa condição física diferenciada. Então, o que às vezes acontece? Por exemplo, tu era um cara que jogava futebol, assim, treinasse futebol, né, no colégio, lá fizesse fundamento, etc. Mas eu já tinha 22 anos, então, pô, aí tu vai voltar para um esporte, tá, agora eu vou aprender a base de novo, quicar bola, né? Então, às vezes você pode não cair muito na cabeça. E outro fator também que eu destacaria, que às vezes também causa eu já vi muita gente desistir porque não se enquadrou no ambiente, né? Tu tens um ambiente esportivo de alto rendimento, né? Todos os atletas com deficiência que estão ali são pessoas extremamente bem estabelecidas com relação à sua condição física, né? E quando tu passa por um trauma e tu adquire a característica de pessoa com deficiência, é normal que a tua família, teus entes mais próximos, né, te coloquem como um herói, né, cara? Você, pô, tu és um herói. Porque eles têm admiração por ti, porque eles te conhecem de verdade, né? E sabem que tu estás passando por esse processo, que é uma fase que tu vai passar. Mas quando tu chega nesse ambiente, tu não és um herói. Tu és mais um jogador, né? Então, às vezes, esse impacto, assim, pô, eu tô num ambiente tal, eu tô vindo aqui para aprender uma coisa que eu não sei, que é mais difícil, e aqui ninguém me trata como um herói, como uma pessoa diferente, porque todas as pessoas têm a mesma característica que eu. Então, isso às vezes acaba... E vai ter que batalhar, né? Isso, então, às vezes acaba espantando, assim, eu já passei por situações de chegar cadeirante para treinar, assim, pega água para mim, assim, vai pegar? A água está ali, está todo mundo lá pegar água, mas por quê? Porque é um cara que foi acostumado dessa forma, né, pelo ambiente que ele vive. Então, às vezes, esse tipo de situações acaba sendo decisiva para que a pessoa não continue no paradesporto. Mas como a Ju destacou, trabalhar base no paradesporto é mais complicado, porque a gente tem pouca mão de obra para a gente trabalhar em cima. Mas os poucos que a gente tem, esses tem que se trabalhar como se fosse um diamante bruto, porque com certeza a chance de dar um retorno para a modalidade, dar um retorno para o país, para o estado que ele representa, para o município, é muito grande. Eu comecei a jogar com 22 anos. Assim, hoje eu conheço gente aí com 15 anos, acabou sofrendo uma amputação. O cara, quando tiver 22 anos, que é a idade que eu comecei, ele já vai ter 7 anos de prática. Né? De treino. Isso, e num universo onde a concorrência é muito menor, a chance desse cara galgar uma seleção sub-22, depois até uma seleção principal é muito grande. Né? Se tiver um trabalho bem executado, então esses são os grandes diferenciais, eu acho que dá pra gente dizer em relação ao esporte paralímpico, né? A relação, essa é a nossa diferença do esporte convencional, né, pro paradesporto. Ju, e o Aldo agora mencionou seleção. Você em 2007 esteve lá no Parapan, 2007, né? 2007. Parapan, show, aclamada pelo público, na TV, teve Magic Batatinha. Como é que foi a emoção de representar seu país e, além de representar seu país, né, ter a convocação para um evento dessa magnitude, ser uma das destaques, ser uma das estrelas do evento? Eu vou usar a frase de vocês, foi sensacional. Que legal. Porque a gente já tinha participado de 2 Parapãs anteriores, né? E que a gente vinha galgando, mas nada se compara quando você joga no seu país, né, na sua cidade. E ter ver toda a estrutura que o nosso país fez, ver o quanto eles fizeram para ter crianças ali, que eu acho de extrema importância. Criança ver o esporte paralímpico com outro olhar. De não chegar e puxar assim, não, é doente, não fala, de puxar como muitas vezes a gente vê na rua. Né, tá passando do lado, aí a criança fica olhando por curiosidade natural, que é natural, só que em vez do pai explicar o que está acontecendo, não explica. Né? Ele cria termos pejorativos. Não, ela tá doente, não é doente. E ver aquelas crianças ali com o ginásio, a arena lotada, né, gritando pela seleção brasileira, aclamando toda a seleção brasileira, para mim, na verdade, foi o meu ápice, né, como atleta. Porque você treina, mas você não espera, principalmente no Paralímpico, que a gente sabe que não é tão reconhecido assim quanto deveria. E ver toda aquela agitação das crianças querendo autógrafo, querendo camisa, querendo qualquer coisa que a gente, uma munhequeira, uma testeira, que dessem para ver a alegria delas e estavam sempre ali, pra gente, assim, foi algo surreal.
E eu tenho essa lembrança até hoje. E que algo que ficou muito impactante para mim, que eles gritavam Batatinha, né? E me emociona muito, porque eu, quanto mulher, eu não posso ter filhos biológicos. E quando eles gritavam ali, tem uma repórter me perguntou, e eu disse assim, são os filhos que eu não vou poder ter, né? E isso, para mim, é algo inesquecível. Até me emociono só de falar até hoje. Porque gritavam, abraçavam, a gente saía do jogo e eles ficavam lá, e a gente precisava ficar lá para dar atenção para eles e retribuir o carinho que eles estavam tendo com a gente. Então, para mim, aquilo virou a chave e mudou também a maneira das pessoas verem o esporte paralímpico aqui no Brasil. Principalmente assim, o basquetebol em cadeira de rodas, porque a gente sabe que a natação, o atletismo, ele tem todo um glamour, toda uma ascensão que o basquetebol ainda não tinha. E que a gente conquistou, né? A gente não via as pessoas assim por muito tempo. A gente teve uma Copa das Américas aqui no Brasil, que foi na cidade de Vitória, mas que não teve toda essa adesão que teve o Parapan-Americano em 2007 aqui. Que legal. Realmente foi um momento que realmente ficou muito em evidência, né, a modalidade. Sim. Eu recordo que eu comecei a jogar em 2006, né, um ano depois do meu acidente. E em 2007, a gente teve a oportunidade. A gente já tinha a questão de YouTube, mas não tinha material farto para tu pesquisar e conseguir ver jogos de basquete, cadeira de roda, treinamentos, etc. Então, passando na televisão, né, diferente. Narração profissional. Narração profissional, tudo. Isso é uma coisa que realmente impactou assim, e estimulou muito. Não só a mim. E foi em TV aberta, né? Não só a mim, mas também a todos os atletas que estavam começando na equipe naquela época, no projeto recente, projeto da Onda. Então, e a gente vê como isso impacta, né? Como dar um espaço para a modalidade aparecer, né? Impacta em muita gente. E realmente isso foi uma virada de chave em relação à forma como o país começou enxergou o paradesporto a partir de então, né? Principalmente basquete e cadeira de roda. Isso é legal porque daí fura a bolha, né? Traz o grande público para ver o poder que a modalidade tem, para poder admirar a modalidade. Porque é intenso demais, é muito legal ver um jogo de basquete em cadeira de roda. É isso que a gente estava falando, né? Das batidas, da disputa, da competitividade, das jogadas que acontecem. É extremamente coletivo. De cair e levantar. Exato, é maravilhoso. E foi a vez que a minha mãe mais me viu jogar na vida, porque a minha mãe, indo no ginásio me ver, ela foi só uma vez. Justamente porque caía, ela tinha medo que eu me machucasse, então ela não... Foi a vez que ela mais viu, porque passou em TV aberta, e ela conseguia acompanhar todos os jogos. Uhum. E ela ficava nervosa? Sim, muito. Sensacional. Hoje, foi uma grande emoção para ti ter todo esse reconhecimento, estar nesse ambiente do Parapan em 2007 no Rio, por ser no Brasil, etc. Né? O apoio da torcida, tudo sempre é uma coisa inigualável. Mas em 2008 teve a Paralimpíada de Pequim e você foi convocada. Como é que foi o momento da convocação, a confirmação, assim, vou para a Paralimpíada? Vou para a China. Primeiro foi a emoção de ter conseguido a vaga para o Brasil, né? O Brasil participou em Atenas, mas foi por um convite, porque o México não conseguiu ir, então convidaram o Brasil foi. E a gente conquistou depois essa vaga, que para a gente era muito esperada, porque a gente já vinha... assim, vou ser bem clubista agora, porque só na seleção eram 9 pessoas da minha equipe. Não é nem a base da seleção, né? Mas o técnico. Praticamente a base até 6. Mais de 6 dominamos, nossa. Éramos 9 atletas e mais o nosso treinador. E mais o mecânico também era da nossa equipe do Asta Rodas. Então, a gente se conhecia muito, então ficou algo muito fácil. Mas foi 2007, a gente não sabia como seria 2008, né? E antes da Paralimpíada, a gente foi convidada pela IWBF, que vai participar de uma competição que se chama Visa Cooper, que é patrocinada pela bandeira do cartão de crédito. E ali, quando a gente já foi convocada ali, a gente já ficou assim, meio emocionada, mas a gente não sabia, de repente poderia mudar a comissão técnica, né? Porque a gente sabe que vai ter sempre essas mudanças. E a gente foi, já foi um preparatório, se tivéssemos ido, e que também foi lá, pra gente foi muito bom, porque a gente nunca tinha jogado com a China, a gente nunca tinha jogado com a Holanda, era uma equipe diferente, que a gente já sempre tinha enfrentado os Estados Unidos e Canadá, e Inglaterra, mas a China e a Holanda a gente nunca tinha jogado.
E pra gente foi muito bom, foi um reconhecimento, sabia que vamos lá que dá. Aí depois saiu a convocação. E a gente aguardou essa convocação, era o nosso técnico, mas ele não passava pra gente, muito pelo contrário. Depois de 2007, a gente sempre foi muito mais cobrada, porque a gente sabe que quando você chega no áudio, você precisa se manter nele. Né? Mais fácil você chegar, o mais difícil é se manter. E a gente treinava eu e as minhas 8 horas por dia. Né? 9 da manhã eu estava na quadra, saía 5 da tarde da quadra ou 7 da noite da quadra, dependendo de como a gente estava pro dia. E a gente treinou muito, batalhou muito e a gente ficou esperando sair a convocação. Infelizmente, não sai. Hoje em dia sai, né? A CBBC, hoje ela faz no YouTube, fica todo mundo ali na expectativa. E a nossa expectativa era chegar um e-mail, chegando a sua convocação, ou uma ligação, dizer assim, ó, pode passar para seus atletas. E quando o professor chegou lá no treino, falou assim, ó, essa é a convocação. A gente chorou, né? Porque imagina. A gente conseguiu a vaga, mas a gente não sabia se ia estar lá. Então, foi algo muito emocionante, é algo surreal, inexplicável, não tem como explicar o que é tudo aquilo de atleta, de toda aquela modalidade, de toda a estrutura que eles fazem para nos receber. Então, para a gente, isso é muito fenomenal, né? Foi algo sensacional, que vai estar sempre marcado na minha história. E das meninas que estavam junto comigo, a comissão técnica, de quem treinou junto comigo, porque é coletivo, então a gente éramos 9, mas tinham outras pessoas que nos davam esse suporte para treinar junto. Então, não foi uma conquista individual, né? A gente teve uma equipe batalhando junto com a gente. Que bacana. Um projeto que começou anos atrás com vocês captando atletas. Nas clínicas. Olha só que legal, que chegar até uma Paralimpíada depois de começar dessa forma. Pô, isso realmente não tem preço. É uma história única, né? Sim. Se for parar para pensar em realidade mundial de equipes de basquete sobre rodas femininas, poxa, não tem um relato parecido com o que aconteceu com a equipe do All-Star desde o início dos anos 2000, né, estruturando, buscando atletas, etc., até chegar e colocar 9 atletas, mais o técnico, mais mecânico, numa Paralimpíada. Sim. Em 2008, pô, isso é muito legal. E a China, como é que é? Não, mas de repente, para quem está ouvindo, mecânico mesmo, né? Porque tem que ter na comissão técnica a pessoa que faz a manutenção das cadeiras de rodas. Cadeiras, né? Então tem mecânico junto. É claro, o massagista das cadeiras. E faz uma diferença absurda, né? Tem um mecânico de qualidade. Mas eu vou ter que confessar para vocês que eu nunca deixei ninguém mexer na minha cadeira. Sério? Sério. Sempre você que mexeu? Sempre eu que mexi, porque a minha percepção é que sou eu que sento. Então, se sou eu que sento na cadeira, sou eu que sei qual o tipo de ajuste que eu tenho que fazer. Porque, assim, respeito total ao trabalho. O máximo que eu pedia é se estourasse um pneu, porque demorava muito para trocar. Mas para lubrificar rolamento, mudar a rodinha dianteira traseira, tudo era eu. E eu tinha minha caixinha de ferramenta particular minha. Levanta um pouquinho, tudo abaixa minha. Um pouquinho, tá tocando no chão, então, tá tocando no chão. Então, assim, sempre fui eu que fiz. E o pessoal não ficava meio... Não, porque eu explicava do meu lado. Assim, não é nada contra. É que sou eu que sinto. Então, sou eu que sei onde é que vai estar bom, que não tá. Né? Então, eu sentava e fazia. Você ia perguntar da China? Eu ia perguntar como é que é a China. Fora da cidade olímpica. Né? Chegar na cidade de cultura. A gente conseguiu, foi de metrô ainda. Ó, que chique. A gente foi de metrô porque no dia que a gente teve folga, nosso único dia de folga, tinha o jogo da equipe masculina, então não tinha um carro para levar a gente para passear. Então tinha o metrô lá dentro, assim, pegamos o intérprete, bora. E andamos de metrô, a gente andou de ônibus, a gente foi na Cidade Proibida, de metrô. Depois Deixaram vocês entrarem? Deixamos nós entrar. Nos deixaram entrar lá. É algo muito lindo saber de toda a história, todo o contexto, né? Na praça também a gente foi no mercado de seda, onde eu tive a grande surpresa que me puxaram pelo cabelo, porque o cabelo é enrolado. E lá não se tem cabelos enrolados, encaracolados, né? A gente foi no mercado de seda. No mercado da seda é tipo um camelódromo. É uma galeria, né? Com várias barraquinhas. Só que não são galerias, né? São barraquinhas mesmo. Sim, é um lugar bem grande. E quando eu tava andando, de repente eu só vi o meu pescoço assim pra trás, a mulher agarrada no meu cabelo, que ela queria comprar meu cabelo. Aí chama o intérprete, chama o Rui. Aí o Rui veio, conversou, explicou que não era. Aí eu peguei e amarrei o cabelo de novo pra não
não ter mais nenhum tipo de surpresa, né? Não é só minha mãe, viu? Não é só sua mãe. Pelo menos ela puxou, né? Vai que alguém vai lá e passa a tesoura. Você vai amarrar esse negócio que é melhor. Mas é uma cidade linda, mas é extremamente poluída, né? Tinha dias que a gente não conseguia respirar direito, porque é extremamente poluída. Aquela confusão de bicicleta que não tem semáforo. É bem Então, assim como a gente vê, É bem assim mesmo né? como a gente vê no filme. Mas eles foram muito organizados. A cidade olímpica ficou linda, extremamente bonita. O mercado do Cubo, que era tudo pertinho, então a gente conseguia ir tocando cadeira. O Ninho do Pássaro é algo surreal de ser explicado, o que eles fizeram naquele estádio. Estádio Olímpico de lindo. Pequim, né? Legal. Ô, Ju, e a gente está conversando sobre essa sua trajetória, né? Parte da sua história, pan-americano, decacampeã brasileira, Olimpíadas. Se a gente fosse pensar nas oportunidades que o basquete te ofereceu, qual a mais marcante, qual a mais impactante nessa trajetória tão vitoriosa? Olha, se você me perguntasse lá atrás, eu falaria que teria ido para a China. Hoje, com maturidade, eu digo que é a minha família, porque foi o que o basquetebol me deu. E quando eu vim para cá em 2011, eu conheci o Jean Carlos, que jogava na equipe da Onda também. E lá a gente se conheceu por culpa do aniversário do senhor Aldo. É Cupido. O Aldo, eu não tinha tanta aproximação assim com o Aldo, era muito recente, tinha 5 meses só de Onda. E o Aldo convidou o Jean para ir, né, que é o G, como todo mundo chama, convidou ele para ir no aniversário e ele perguntou se poderia levar alguém. E o Jean me convidou. E daí a gente começou a se aproximar. Ele disse, vamos ficar juntos, vamos namorar. Eu disse assim, então você vai lá e fala com o Pedro e com o Thiago. Porque já que a gente jogava na mesma equipe, para não ter nenhum tipo de atrito, né? E aí conversou com o Pedro, conversou com o professor Thiago. Deu tudo bem. E aí a gente foi pro Campeonato de Vitória, né? A gente foi dia 13. A gente foi dia 12 de dezembro de 2011 para Vitória. Olha só. E chegando lá em Vitória, Guaraparina. Isso mesmo, a gente competiu tudo, e só que uma certeza eu tinha, eu vim pra cá sozinha, só que é muito ruim ficar sozinha, né, longe da família, da minha mãe, da minha irmã. E aí eu falei assim, não, se eu for pra Belém eu não volto mais. Aí ele falou assim, não, então tu vai ter que casar comigo. Aí eu assim, como assim? Tu vai casar comigo? A gente foi pra Belém, a gente casou, e estamos até hoje construindo a nossa família. Então, hoje, o que o basquetebol me deu na totalidade é a minha família, porque a minha história ninguém vai tirar. Mas a minha família também ninguém vai tirar e eu vou continuar construindo ela. Então, para mim, hoje, o mais importante que o basquetebol me deu foi a minha família. Que chique, que legal. Sensacional, né? E você tem participação nisso, né, senhor Aldo? Tem participação, Especial. já chegou assim, ô tio, eu vou chamar, vou levar uma pessoa comigo, posso? É a batata? Que legal, cara, sensacional, coisa linda. Que bom participar disso aí, porque é uma família sensacional, estamos muito, muito, muito orgulhosos, né, de poder ter participado mesmo que indiretamente desse processo de aproximação de vocês, saber que hoje São 2 filhos, né? São. Né? É o Michael e o João E o Vitor. João Vitor. Olha aí. Que idade que eles estão? Beijão pra O eles. Michel aí. tá com 14 anos e o João Vitor tá com 10. Estão adolescentes. A fase que incomoda agora. A fase da que suvaqueira. incomoda. É a fase da suvaqueira. Começam a questionar. Começa do a chulé, né? questionar. E é a fase da suvaqueira. E do chulé também, né? É verdade. Mas eles praticam esporte? Eles estavam praticando basquete, Olha. né? Só que esse ano a gente resolveu priorizar os estudos deles, que a gente sabe que é o principal para a vida de qualquer pessoa, né? Então, esse ano a gente vai priorizar os estudos deles. Ju, tu falasse que a questão realmente da tua família, isso é uma grande conquista, uma grande oportunidade que o basquete deu, mas a gente sabe que a realidade do norte do país é bem diferente do que a gente tem aqui no sul. Sim. Né? E tu, pela convivência que tu tivesse com as atletas, com o projeto do All Star Sobre Rodas, a gente conhecesse muitas garotas também que viviam em situação de vulnerabilidade social e também tiveram, através do basquete, oportunidades. Né? Tu terias alguma história dessas aí que tu consiga te lembrar e destacar de alguém que tu viu o basquete proporcionando coisas boas para as meninas, para as mulheres com Transformação de quem vida, tu, né? tu Nossa, jogasse? assim, eu acredito, não, é real. O basquetebol mudou a vida de todas nós, na verdade. A minha família nunca teria a possibilidade de me dar todas as viagens e oportunidades que eu tive com o basquetebol,
Isso é fato na minha vida. E para as meninas também, sabe? O fato da gente tirar alguém que ficou em uma cadeira de rodas, que passou 2 anos dentro de casa, que não saía, só via televisão, você tirar ela para lá praticar a modalidade, isso já é algo que muda, né? Independente de conquista de viagem, de conquista de títulos, mas de socialização. De tu sair de casa, encorajar as pessoas para pegar um transporte público, que não era adaptado naquela época, em Belém do Pará, e ter essa vontade, essa determinação de sair de casa e de poder dizer assim, não, eu vou ser atleta, eu vou ser alguém. A gente tem várias meninas lá. Mas alguém que eu poderia destacar que ainda hoje está em quadra, que é um grande nome do Brasil hoje, se chama Vileide, que todo mundo conhece ela de Vivi. Vivi. Ela começou com 12 anos de idade no All-Star-Rodas. A deficiência dela veio decorrente de uma picada de cobra. Né? Então, ela ficou com o pé, com uma deficiência no pé. A Vileide é uma 4,5 hoje pra gente na classificação funcional do basquetebol. E que mudou a realidade dela. Ela conseguiu mudar a realidade da família dela, da mãe, dos pais, dos irmãos. Tudo com o basquetebol. Né? Então, a Vivi hoje, ela é um dos grandes nomes do basquetebol no Brasil, da seleção brasileira, e que ela conseguiu, com o esporte, transformar também junto a vida da família dela. Sim. E uma outra transformação que acontece nessas circunstâncias é o sentimento de pertencer a algo, né? Pertencer a um grupo, né? Pertencer a uma equipe, até gera uma sensação de estar entre familiares, né? Esse espírito de família. Essa sensação de pertencimento, ela também é um impacto muito grande na vida da pessoa. Porque, assim, é o que o Aldo falou. Tu vai chegar e tu vai encontrar pessoas que são deficientes, que passam por mesmas coisas que tu. Né? Então, é esse lugar que a gente acaba se colocando. Né? Ali é minha casa, ali é minha família. E com o tempo a gente vai percebendo que não é isso. Né? Então, eu acho que toda essa transformação da Vivi, da Lia, da Débora, que foram meninas que começaram, que ainda estão na seleção brasileira, tem a ver com o basquetebol. Porque o basquetebol transformou, deu a elas para potencializar o que elas têm de melhor. É quando a gente fala assim, do capacitismo. Né? Que, falando em português, claro, vocês julgaram o livro pela capa. Perfeito. Né? Sem antes ler todo o conteúdo que ele tem. Então, é isso que o esporte nos transforma, nós, pessoas com deficiência, que a gente consegue ter um olhar diferenciado para nós mesmos. Perfeito, perfeito. Ô, Ju, pergunta que surgiu agora quando tu falasse que tem essas atletas que até hoje ainda servem à seleção brasileira. Né? A gente sabe que no paradesporto, né, vamos dizer assim, a vida útil do atleta, ela vai muito maior do que no esporte convencional, né? Até por uma questão de renovação, etc. Né? Então, sempre tem gente nova chegando, né, no esporte convencional para assumir o lugar daquele que já tem um pouco mais de experiência. Mas muitas jogadoras da tua geração ainda estão nativa. Por que tu paraste de jogar? Porque eu não tinha mais paciência para treinar. Tá certo. Porque, assim, quando a pessoa... É igual o esporte convencional. Pô, posso ficar só jogando? Não. Só jogando eu jogo. Não, tem que treinar, né? Treinar não quero mais. E assim, não tem nem... eu não tenho mais paciência para treinar. E eu sou muito competitiva. Então, eu não aceitaria perder. Né? Para mim, e fazer um trabalho meia boca, não. Hoje a Batatinha ela tem um nome a zelar. Não posso chegar de qualquer jeito. Né? Eu cheguei aqui na Onda, a gente foi campeão estadual, foi campeão do Parajasc, a gente conseguiu levar a Onda até a 2ª divisão. Então, tem todo esse contexto. Então, para mim jogar, eu teria que ter a minha disponibilidade de treinar 8 horas por dia. Só que, assim, esse 8 horas por dia, eu teria que abrir mão da minha família. Sim, total. Então, eu tive que colocar na balança o que eu queria. Então, o que eu queria era a minha família. Comprar minha casa, né? Comprar um carro. Então, você precisa pesar. Então, hoje, para mim, a minha família está em primeiro lugar. Sim. Mas de vez em quando joga um bate-bola, mesmo que recreativo? Muito de vez em quando dou uma passadinha lá na Onda. Ela nem vai muito lá, porque eu nem vou muito, Batata veio, vou botar batata na cadeira para jogar com a gente. Quase não estou indo lá por isso. Mas assim, eu gosto bastante de ir lá, mas para olhar, mas não para sentar na cadeira e mas quando senta jogar na uma cadeira, pelada. ainda dá show?
Pensa num média distância É mesmo? mortal. Chata também. Espacinho, É mesmo? Eu sou muito chata. Espacinho aqui, nada, pau. Eu sou muito chata. Mata É caixa. todas, mata todas. Né? Treinou muito a vida inteira. Claro. Mas é legal falar esse negócio de não aguentar mais treinar. Treinar é muito chato. Sim. Mas Por é- isso que quem se dá bem tem que reconhecer, porque esse cara treinou É, um monte. muito. E por mais que eu fale, não, eu me realizo treinando. Esse cara, se tu pudesse ficar nesse nível e só jogar, tu não treinava mais. Não. Mas não tem como. Não tem Eu como. acho que uma frase muito marcante nesse aspecto da diferença treino para a competição é do Usain Bolt, que ele diz: eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Exatamente. Né? O quanto se treina para poder desempenhar o mais alto nível. Né? Quando ele fala faz a preparação antes da corrida, ele fala assim, cara, esse é o momento mais legal da carreira, é a competir. Sim. Sim. Ficar dando os tiros lá debaixo do sol na Jamaica, aquilo lá é muito chato, muito desgastante. Quando eu vejo, pô, mas é uma carga, tá disputando Jogos Olímpicos, cara, essa é a parte mais fácil. Mais sim. fácil que tem. É chegar na competição. Exatamente, com certeza. Ju, e a gente conversou já sobre o seu início no basquete, mas e antes disso, né? Você praticava algum esporte? A sua escola dava essa oportunidade para que uma pessoa com deficiência praticasse o esporte? Como é que era antes do início no basquete? Olha, se atualmente a gente ainda encontra dificuldade nas escolas, imagina lá em 1993, 92. Mas, na verdade, a minha inserção no esporte escolar foi uma decisão minha. Porque naquele tempo, na escola, a gente chegava na educação física, a gente era dispensado. Sim. Né? A gente chegava lá, não, é dispensado porque é deficiente. E na 5ª série, eu cheguei na escola e era a matéria que aprovava, educação física, e eu toda empolgada, né? Vou fazer educação física, era tudo novo, né? 5ª série. Aí cheguei na aula de educação física, aí a professora Terezinha olhou para mim e falou assim, minha filha, você é dispensada da educação física. Eu tinha 12 anos. Aí eu disse assim, mas por quê? Não, porque você é deficiente, mas... Aí eu disse assim, não, eu sei que eu sou deficiente. Mas se é uma matéria que aprova, como é que eu sou dispensada? Ela pegou na minha mão e falou assim, vamos lá na direção, vamos falar com a diretora. Aí me levou, eu acho que ela achou que a diretora ia me convencer de não fazer educação física, e eu disse que não, que eu queria fazer, e eu quero fazer. Botou as duas no bolso. Eu quero fazer, e eu tenho que fazer, porque senão eu vou ser reprovada. Meu único medo era ser reprovada. Que é a matéria que aprova, e como é que vai ser? Como é que vai ser minhas provas, então? Não, eu tenho que fazer. Aí elas se olharam e a professora Terezinha falou assim mesmo, tá bom, então bora para educação física. Porque aí, o meu questionamento fez com que a minha professora de educação física tivesse que repensar como ela daria aula. E eu tinha que pensar muito mais rápido que ela, do que ela ia fazer, de como eu iria executar o que ela estava me pedindo. Né? Então, quando ela percebeu que eu não teria medo, que eu não teria receio, que eu não iria dizer para ela assim, ó, isso aqui eu não consigo fazer, ela falou assim mesmo, ela tem que estar inserida. E eu era inserida em tudo na escola, em jogos, em atividades extra-escola, porque elas viram que o que me limitava não era a minha deficiência, o que me limitava era o pensamento das pessoas quanto a pessoa com deficiência. Sim. Então, eu fiz handball, fiz voleibol, basquetebol eu não joguei na escola, muito incrível, eu não tive essa experiência, queimada, tudo eu fiz. Ju, uma curiosidade bem prática, era mediante o uso de muletas? Sim, okay. De muleta. Na verdade, eu nem usava duas naquele tempo, eu usava aquela axilar só uma. Ah, perfeito. Né? Era só uma, então eu conseguia fazer tudo. Mas é tu que se adaptava para participar da aula. Não tinha nada adaptado para você. Não tinha nada adaptado para mim. Então, eu tinha que pensar mais rápido que ela. Porque o dia que eu falasse assim, professora, esse aqui eu não consigo. Eu tinha certeza que ela ia falar assim, tá vendo? Por isso que você é dispensada. Então, eu tinha que ser muito rápido assim, e executava da minha maneira, e eu executava a atividade. Como era a reação dos colegas de sala que estavam com você na atividade? Eu nunca tive problemas com... Talvez pela educação que meus pais me deram, de olhar de igual. Se me olhasse de baixo para cima, eu retribuía o olhar. E sempre foram muito receptivos comigo. Sempre. Eu nunca fiquei só. Se era para fazer em dupla, sempre tinha alguém para fazer comigo. Nunca tive que ficar esperando alguém falar. Sempre alguém vinha, vamos fazer comigo. Então, é da maneira que você se comporta também. Eu sempre pensei e continuo pensando que eu não posso me colocar no lugar de coitada. Porque é isso que a sociedade espera da gente.
Então, eu nunca me coloquei nesse lugar. Se tinha que fazer, a gente vamos lá, é em dupla, vamos fazer, é em trio, vamos fazer. E sempre tinha alguém para fazer comigo. Nunca passei por nenhuma situação constrangedora quando deficiente, durante minha adolescência. Nunca passei por situação de discriminação durante a minha adolescência, nada. Então, para mim foi sempre muito tranquilo isso, mas eu acredito que seja muito pelo tipo de comportamento que eu tinha. Legal, isso que eu ia falar, tu tens a consciência que tu és um ponto fora da curva, né? E que para muitas pessoas na mesma condição tua, né, na fase escolar, aceitar a dispensa de educação física era um caminho mais fácil. Uhum. Até de repente por não ter aceitação dos colegas como tu tinha, né, uma relação boa com todo mundo. E não faltam histórias aí de pessoas que passaram a vida escolar, até no próprio paradesporto. Hoje tu encontra gente que joga basquete, cadeira de roda, pratica alguma outra atividade, mas que fala assim, eu passei minha vida escolar inteira, né, na biblioteca na hora da educação física. Né? Por que tu acha que hoje nós não temos uma estrutura adequada para fornecer na rede de ensino, né, um esporte adaptado, né, ou um professor capacitado para conseguir adaptar atividades e fazer? Por que tu acha que acontece isso aí? Por falta de vontade. Porque eu sou formada em licenciatura em Educação Física e a gente tem matérias que falam, tem a matéria paralímpica que fala de esporte paralímpico. Então, eu acho que isso vai muito do profissional que está sendo formado. Né? Se eu quero inserir o meu aluno, eu vou pensar em uma maneira de inserir o meu aluno. Né? Não de forma individualizada. Eu acho que, sim, a gente não pode dizer que não pode ter individualizado, porque precisa ter. Porque a gente sabe que há N graus de deficiência, né? E que tem umas que não vão conseguir fazer coletivamente com as outras crianças ou com outros adolescentes. Não vão. Porque é muito particular a deficiência. Se for um deficiente que tem uma deficiência severa, ele realmente não vai conseguir. E o professor tem que fazer de forma individual, mas ele precisa estar inserido. E isso é o professor que precisa ter esse caminho. Precisa ter esse olhar, precisa ser sensível à educação física. Sabe? É muito fácil eu pegar e jogar bola e deixar de jogar futebol. Ou dar qualquer tipo de bola e deixar lá. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa estar inserido. O meu professor, ele estudou para isso, então ele precisa pensar. De que maneira eu vou planejar minha aula? Por que eu não posso fazer que eu tenho, né? Com os alunos que eu tenho? Por que eu não posso... eu não tenho cadeira de rodas. Mas se eu pegar as carteiras da escola e colocar de forma como se fosse uma jogada de basquetebol e fazer passar pela mão de todo mundo sentado e jogar para perceberem como é que é. Porque eu não posso pegar uma venda e vendar todo mundo e botar para jogar goalball, como deficiente visual joga. Então, é desse tipo de profissional que a gente está precisando. Desse tipo de formação que a gente está precisando, desse querer. Porque em qualquer modalidade paralímpica, a gente tem muita dificuldade em encontrar profissional que se dedique ao esporte. É muito, muito difícil. Imagina na escola. Eu acho que o ponto fundamental que tu falasse aí é a questão da postura do professor enquanto mestre, enquanto educador, né? Sim. Mas tem um outro detalhe que foi a aceitação da instituição, né? No caso da Ju, a professora, mas também a diretora deu validação para esse movimento da professora. Então a instituição acaba tendo um papel importante também de validar essa iniciativa dos professores. Porque às vezes a gente pode até ver uma situação que tem um professor muito disposto, mas se a instituição não validar, pode até prejudicar as iniciativas que ele for colocar em prática. Né? Pode Com prejudicar certeza. a iniciativa. Outra coisa que não sei se a diretora no teu tempo pensou dessa forma, mas é uma coisa que eu pensaria. E se a Jusilene se machuca praticando educação física com os outros? Olha o que vai acontecer. Mas colocaram uma pessoa com deficiência. Não, naquela época era portador de necessidades especiais. Verdade. Colocaram um portador de necessidades especiais para fazer educação física com as crianças. Pô, quebrou um braço. Imagina. Sim, ia dar confusão, exatamente. Então, mas isso aí vai muito da postura. Eu até vou sou obrigado a fazer uma parte aqui, porque eu ainda estou em processo, né? Minha carreira no jiu-jitsu ainda não acabou. Mas eu comecei a treinar jiu-jitsu há 2 anos, né? No momento eu estou um pouco afastado por questões profissionais. E também foi uma novidade na academia que eu treino. O mestre Cláudio Arraes, mandar um abraço pro professor Claudinho, cara sensacional. E ele topou o desafio de cara, né? De adaptar a luta para minha realidade física.
né? Então ele sempre deixou claro para mim, cara, eu aprendo muito contigo, porque assim, o cara já é 6º grau, faixa preta, né? Um cara que tem aí 30 anos dedicados ao jiu-jitsu e aproveitou a oportunidade de ter um atleta, né, com deficiência para aprender mais. Como é que eu vou ensinar jiu-jitsu para um cara que não tem as 2 pernas, cara? Né? Assim, tem um monte de alavanca no jiu-jitsu, tu usa a perna para um monte de coisa. Né? E foi um processo, né? E fomos estabelecendo ali, ele foi me ensinando. E eu sou muito grato por ele, por ter abraçado a causa. Assim. Mas assim, se a gente for pensar de um outro lado, quando ele fala que aprendeu muito contigo, que se ele tiver que fundamentar um atleta dele que precisa melhorar suas posições de braço, foi tudo que ele aprendeu com o Aldo. Entendeu? Então, é uma troca, porque a gente precisa virar chave. Então, é isso que falta ainda para os nossos profissionais de educação física no âmbito escolar. Isso falta. Porque, assim, não adianta a gente ter sala de multimeios para a gente incluir as crianças se eu vou deixar as crianças dentro de uma sala. Eu não estou incluindo, eu estou segregando. Infelizmente. Então, a gente precisa trazer eles. Os coleguinhas precisam fazer atividade como ele faz, para saber como é a dificuldade. Porque, assim, se uma criança encontra uma pessoa com deficiência, ele já vai saber como vai agir. Né? A gente não precisa ficar se escondendo mais. Até para poder trabalhar conceitos como empatia, equidade, etc. Nessa questão do conceito, Ju, a gente sabe que a palavra tem poder, né? E principalmente a palavra que circula no contexto social. Né? Sim. Você até já mencionou capacitismo, até disse que é julgar o livro pela capa. Né? Mas como é que o capacitismo está inserido no contexto social, até de modo que às vezes as pessoas têm posturas capacitistas e nem percebem, né? Tá já na estrutura da sociedade. Teria como elaborar um pouco mais o conceito capacitismo? Quando eu falei assim, quando a gente julga o livro pela capa, é porque assim, eu vou a gente nem lê o livro e diz, não, esse livro não é bom, né? Eu vou para uma entrevista de trabalho, vai eu e você. O meu currículo é muito mais pomposo que o seu. Mas eles não vão pelo meu currículo, porque eles não acreditam na minha responsabilidade, na minha graduação, no meu conhecimento. Eles vão acreditar em quem? No currículo do Marcelo. Porque o Marcelo será um colaborador que não vai dar trabalho, não vai precisar comprar, talvez, uma cadeira que te sente melhor, que vai ajudar na tua postura, na tua coluna. Tu não vai precisar botar rampa, porque tem escada, o Marcelo sobe. Então, a gente é muito julgado dessa maneira na sociedade. Né? Quando eu falo assim, se colocar nesse lugar de coitado, porque é assim que eles nos veem. Então, esse capacitismo, ele tá muito na sociedade, quando a gente usa frases como assim, é melhor escutar isso do que ser surdo. Isso é uma maneira também de a gente estar sendo capacitista. Então, isso é uma questão que ainda eu levo para o âmbito escolar, que a gente precisa ensinar nossas crianças. Porque são eles que precisam ser educados. Porque para a gente tirar isso de pessoas que já têm isso enraizado, é muito difícil. Isso não é só por capacitismo, isso é por racismo, para intolerância religiosa, porque eu não consigo respeitar o outro pelo que ele é como indivíduo, né? Então, a gente tem sempre a facilidade de julgamento, de julgar. E é nesse lugar que a gente sempre se coloca, porque sempre vão nos julgar. Será que ela vai conseguir subir aquela escada? Será que ela vai conseguir fazer isso? Será que ela cozinha em casa? Né? Assim, tem muita gente ainda que ainda pensa assim, deficiente faz sexo? Ainda tem muito isso. Sim. Eu casei. Teve lua de mel, né? Teve lua de mel, viajei. E como é que as pessoas ainda se questionam se pessoas com deficiência... Ou então se questionam assim, como é que uma pessoa com deficiência vai ser mãe? Ué, vai ser mãe. Vai ser mãe de forma natural, como qualquer um. E vai cuidar do bebê. O legal é que a gente conversando entre nós vira tom de piada, assim. Não tem como não querer gargalhada. Porque pra gente é óbvio, né? Pra gente é óbvio, a gente conversa muito sobre isso, tá totalmente ligado na minha realidade. Mas eu não esqueço que até os 21 anos de idade, eu não tinha deficiência nenhuma. Eu não tinha nenhum conhecimento a respeito. Eu fiz uma faculdade de Direito, onde em nenhum momento da faculdade se falou sobre legislação para pessoa com deficiência, nada. Foi um mundo que surgiu na minha vida. Mas situações como essa, uma vez eu comentei... Eu fui deixar o meu cachorro para tomar banho e a moça assim, eu vi a chamada do podcast, né, ser legal, né, tu joga basquete também. Eu falei assim, eu voltei a jogar agora o basquete cadeira de roda porque eu queria que meu filho visse eu jogar. Aí a primeira coisa que ela perguntou assim, o teu filho também não tem as pernas?
gosta. Qual é a associação que tem um... Sim. Mas assim, ó, o pessoal pensa assim, e a Ju, é a terceira vez que ela fala já na entrevista hoje, a questão das crianças, né? E isso aí é fundamental. Porque nós, por mais que a gente estude, busque o esclarecimento, que a gente saiba se portar, que a gente saiba usar as expressões corretas, né? Que não seja capacitista em determinadas situações, nós viemos de uma educação que está no nosso Tá presente. no HD aqui, Sim. vai ficar gravado para sempre aquilo lá, que é o que tu falasse do pai, eu li uma pessoa de cadeira de roda. Não fala, não aponta, não fala que ele pode não gostar. Assim, na melhor das hipóteses, quando chegasse em casa, o pai, que não era pessoa esclarecida a respeito, não é uma pessoa com Não tem a deficiência, vivência, né? vai Não tem tentar a explicar para a criança Exato. o que era que estava acontecendo. exato. Mas o primeiro negócio é, não fala que ele não pode gostar. Como é que a criança vai deixar de associar, né, que a deficiência não é um negócio ruim, Sim, quando é uma característica física? Nada mais do que nada isso. mais que isso. E tem um detalhe no exemplo que a Ju trouxe do currículo, que também mostra a sutileza do capacitismo, que a Ju falou, né? O currículo dela pomposo. É bem provável que algum recrutador, ao ver o currículo pomposo da Ju, se surpreenda. Meu Deus, ela Com tem certeza. isso. Aham. E se fosse um convencional, eu no caso, Tava tudo passaria. bem. Né? Que seria o esperado. Né? Então, é nessa sutileza também que a gente vê no nosso contexto social a presença desse preconceito. Né? É um espanto capacitista. Exato, esse é o ponto, né? Porque isso pressupõe que não seria capaz de Não- ter de ter. um currículo Aham. tão pomposo. Né? Sim. Então, isso é sutil, né? Às vezes no discurso não aparece, mas está presente. Mas Né? está presente. O próprio fato de tu não conhecer a pessoa e tu ver o cara andando de cadeira de roda na rua, né, ou andando de prótese, tu não conhece o cara e tu fala assim, pô, esse cara é um guerreiro, esse cara é um herói. É um Isso é um exemplo. capacitismo, cara. Total. É um exemplo. É um exemplo. Assim, o cara acabou de roubar o asilo, esculachou os idosos ali, tá com dinheiro no bolso, ele passa na frente do lugar, o pessoal, pô, esse cara aí é um exemplo, cara. O cara tá aí, ó. Nós estamos aqui reclamando da nossa vida, e o cara tá aí na cadeira de roda, tocando. Pô, tu não conhece o cara, não sabe o cara do cara, mas o quê? Tu fizesse um julgamento exclusivamente. Ah, mas foi um elogio. da condição Eu tô enchendo a bola dele. Não, tu fizesse um julgamento exclusivamente por causa da condição física dele. Sim. E aí, isso nós temos que mudar. E a Então, gente assim, não ó, é exemplo. A gente é cidadão como qualquer outro. Qualquer outro. Com erros, acertos, com responsabilidades, como qualquer um. Então, por isso a importância de tu proporcionar um ambiente inclusivo para as crianças, para que elas possam crescer e se desenvolver, tendo realmente ao seu lado a representatividade do que é a sociedade. Né? Nós temos um percentual de pessoas com deficiência na nossa sociedade e isso tem que refletir nos ambientes que nós frequentamos. Sim. Né? Nos colégios, nos shoppings, no lugar onde a gente vai. Na vida, Né? na Exatamente, durante muito tempo, durante décadas, aí, as pessoas com deficiência ficaram relegadas ao esquecimento, isoladas da sociedade, por causa de questões de acessibilidade, etc. E hoje nós estamos vindo para o mundo. Muito por conta da informação que a gente tem, né? Hoje a gente consegue acompanhar o dia a dia das pessoas com deficiência através do Instagram. Sim. O cara segue um monte de pessoa com deficiência, sabe como é que é. E esse esclarecimento para as crianças é fundamental. Por exemplo, tu cresce ao lado de uma criança que tem algum tipo de uma deficiência, cara, ela vai tratar aquela... Você, pô, mas essa criança parece até ser insensível com um coleguinha. Não, cara, ela está tratando como se fosse qualquer outra Natural, pessoa, né? que é o correto. Não é o pêndulo do coitadinho do herói. É o meio, que é o respeito. Sim. Né? Que é o que a gente tem que trabalhar com as crianças para crianças. que a gente possa fazer a virada de chave da sociedade. E isso é certeza. passo a passo, né? Isso é a partir da vivência, isso é a partir de debates como a gente está fazendo aqui agora, isso é a partir de pontos e contrapontos, né? Isso. Argumento contra argumento. É assim que vão se construindo novas formas de ver o mundo que nos cerca. Exatamente. Hoje, como nós estamos discutindo aqui, né, essa questão de acessibilidade e inclusão, hoje são assuntos extremamente presentes em qualquer debate Sim. que a gente fala, né, em questões sociais, é um assunto que está muito, muito em evidência. A gente sabe que o caminho ainda é longo para a gente chegar num cenário ideal, nenhum cenário bom. No cenário ideal a gente tem muita coisa para percorrer. Mas na tua experiência, né, vindo como para-atleta, hoje estando à frente de uma instituição, né, voltada ao apoio, ao auxílio e assistência da pessoa com deficiência, o que tu percebe assim que já mudou de bom para bom, assim, do que era para o que está acontecendo agora? Assim? Pois foram as evoluções, né? Da As sociedade. evoluções, Sim. exatamente, isso aí. Ó, a gente evoluiu bastante, né? Graças a Deus. A gente ter uma frota, eu vou falar de Florianópolis, de 85% de ônibus adaptados é um ganho extremamente excelente. A gente está longe do nosso sonho? Sim, a gente está longe do nosso sonho. Mas a gente já tem essa possibilidade. Escola.
Também, porque antes era muito difícil, né? Tu dizia assim, olha, meu filho tem deficiência e eu preciso matricular ele na escola. Isso era muito difícil para as mães. E hoje ainda é, principalmente na questão de autismo, agora que a gente está vivenciando. Mas a gente tem melhorado, né? A gente busca melhorar. Hoje, por exemplo, hoje a Prefeitura de Florianópolis, ela tem um transporte para levar as crianças que não tem como ir os pais não têm como levar na escola, né? Então, se vai para a escola, tem o transporte da saúde, que é um direito de todo mundo e realmente tem que ser respeitado. Mas a gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para melhorar. Porque assim, eu e o Aldo, nós somos deficientes físicos. O que impacta para a gente são as barreiras. Mas aí quando a gente pensa em um deficiente auditivo, um surdo, é um recurso humano que falta. E o que a gente tinha que ter na escola? A gente devia estudar Libras, porque é a nossa segunda língua. Com certeza. Total. Então, como é que eles vão buscar uma informação se as pessoas não sabem a língua de sinais? Como é que eles vão chegar Eu vou chegar num posto de saúde se não tem ninguém que me entende, se ele não souber escrever? Como é que ele vai se comunicar? Quem vai resolver essas questões para eles? Então, vai muito de humanos, né? Aí vai um deficiente visual. Como é que ele vai saber se aquela camisa é preta, realmente? Se a etiqueta não tem um braille. Não tem o braille. Coisas simples. Sim, sim. Né? O problema, acho que eu vou colocar aqui uma visão que eu tenho de mundo, né, em relação a como a sociedade enxerga a pessoa com deficiência. Né? Quando a gente fala a questão dos termos, né? Pô, agora se chama pessoa com deficiente, não se fala deficiente físico, não se fala mais portador, necessidades especiais, etc. Os termos errados, eles causam impacto e, repetidos ao longo do tempo, eles criam na tua cabeça um conceito que é muito difícil de mudar. E criam também um dado de realidade, né? O Exatamente. mundo vai ser construído a partir daquele conceito. Exatamente. Então, assim, em relação ao mercado de trabalho, né, nós tínhamos uma defasagem enorme na década de 90 em relação de pessoas com deficiência que não estavam no mercado de trabalho. Sim. Né? E aí, né, qual a solução que se deu? Não, vamos criar uma lei e vamos obrigar as empresas a contratar. Sim. Assim, não qualificaram ninguém, né, não fizeram nenhum trabalho pré-inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e aproveitaram uma lei que fala sobre pessoas se recuperando de acidente de trabalho, né? Reabilitados. Incluindo. Então, assim, não temos nenhuma lei específica que fale sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né, com regras, né? Isso é uma coisa que poderia ser revista, já está mais do que na hora de sentar e analisar a situação toda. Então, lá dentro dessa lei de reabilitação das pessoas que sofreram acidente de trabalho, tem lá uma obrigação para o empresário. Então, tu, como empresário, do nada, aparece uma obrigação legal para ti, que fala assim, tu tens 1.000 pessoas na tua empresa, agora tu vai ter que ter 90, 80 pessoas com deficiência, 80 portadores de necessidades especiais na tua empresa. Então, o que passa na cabeça do cara? É um custo, sim, eu sou obrigado, se eu não fizer eu vou levar multa. Então, sim, olha o ambiente para o cara pensar e raciocinar a respeito de inclusão. Qual é a visão que você vai ter disso aí? Né? Isso aí foi uma medida necessária, mas chegou de um jeito errado para a sociedade, porque acabou causando um conceito que é o conceito que a gente não quer. Isso. Que a pessoa assimile que, investir em acessibilidade e inclusão na minha empresa, eu vou ter que gastar. Isso não é um gasto, é um investimento. Né? Mas quando eu trabalho na cabeça da criança e do adolescente, que vai ser um empresário, cara, ele vai conceber a empresa dele, o negócio dele já do zero, pensando na acessibilidade, pensando na inclusão. Talvez tenha um efeito de medida emergencial. Né? A situação está tão grave que algo precisa ser feito até para provocar o debate. Até para provocar que as capacitações de outros profissionais aconteçam. Até para provocar que as empresas se reorganizem. Mas é botar de cima para baixo. Né? Faltou a preparação? Faltou. Mas acho que como medida emergencial até faz sentido. Faz sentido. Mas precisa ser repensado, como o Aldo falou. Né? Acho que enquanto processo... A maior prova de que há um descompasso enorme em relação a isso daí é que cotas para pessoas com deficiências em universidades só vieram acontecer no governo Michel Temer. Nós tivemos ali de cotas, né? Para negros, para índios, etc. Mas a gente ficou por último. Quando a gente já tinha lá em 92 uma lei que obrigava a empresa a contratar a pessoa com deficiência.
né? Quando essa lei deveria ter saído junto com o ingresso das pessoas com deficiência nas universidades. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala sobre essa questão da humanização, né, que a gente tem que ter, o necessário, o básico, primordial hoje para a causa da pessoa com deficiência é as pessoas sem deficiência comprarem a nossa briga. Isso. Enquanto ela for só nossa, a gente não vai ter força suficiente para mudar. Exatamente. E o exemplo que eu vou citar hoje é o seguinte, nós, como a falou assim, pô, que bom, como eu fico feliz vindo, hoje eu tenho vou fazer 42 anos de idade, tive uma infância onde a questão do racismo era vista de uma forma. Hoje, que bom que hoje a gente vive uma realidade que se em qualquer ambiente que a gente esteja, a gente presenciar um ato de racismo, todos que estão no ambiente, na hora vão se opor àquela pessoa, não vai responder, não vão chamar a polícia, né? O pessoal compra briga hoje, todo mundo. E eu espero que um dia, em relação à pessoa com deficiência, essa briga também seja comprada por todos. Quando eu ver um cara parando numa vaga que não é uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência, eu vejo a pessoa usando um caixa de supermercado. Então, assim, nós temos que fazer o a mais. A gente não dá para esperar vir uma determinação por lei, etc. Né? Nós temos que buscar fazer o a mais por conta própria. E a gente precisa que as pessoas sem deficiência comprem essa briga junto com a gente. E para isso que o debate é tão importante, né? Com certeza. Para isso que medidas emergenciais às vezes fazem necessárias, né? E precisam sentar juntos mesmo. Precisam sentar juntos para conversar, para ver o que pode ser feito. Aí eu vou aproveitar o gancho que o Aldo falou sobre nomenclaturas, que é algo que eu não aceito que falem para mim. PCD. Não gosta de PCD? Não é que eu não gosto, é porque eu não sou uma sigla. É por isso que é pessoa com deficiência. Porque eu sou uma pessoa, eu não sou uma sigla. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, PCD, vou te explicar uma coisa. PSD, eu não vou gosto. Te explicar uma coisa. eu vou te explicar. Eu não gosto e eu explico, porque eu sou uma pessoa, eu não sou uma nomenclatura. Então, eu, Juscelene, eu não aceito que alguém se refira a mim como PCD. E sim como pessoa, porque é por isso que é pessoa com deficiência. Porque antes da minha deficiência, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Então, eu sempre bato nessa tecla. Eu parei de usar depois que eu conversei com a Ju uma vez, eu mostrei um texto para a Ju, ela falou, tá usando muito PCD nesse texto aqui. Aí ela falou, não o texto pode mudar. Né? Mas se alguém aceitar de boa, dá tranquilo? Ou é consenso que precisa... Não, você pode aceitar de boa. Falando eu, né? Okay. Eu não aceito. Mas assim, ser rotulada. Pela argumentação que a Ju colocou para mim, eu achei válido eu seguir essa linha. Por isso que eu falo pessoa com deficiência, evito falar de PCD. Entendi. Pode sair às vezes, pode ser às vezes. Você perguntar como é que eu gosto de falar dessa forma. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Okay. É igual assim, o cadeirante. Não é cadeirante. Não é cadeirante. Ele é usuário de cadeira de rodas. Usuário de cadeira de rodas. É a minha visão, né? Porque assim, é uma cadeira. Tu só tá sentado, tu não nasceu naquela cadeira de rodas. Tu sai dela pro banho, tu dorme numa cama. Então, tu não é cadeirante. É uma forma pejorativa que as pessoas enxergam quem usa uma cadeira de rodas. Né? Então, mas isso aí é nosso. É uma briga nossa para mostrar para a sociedade, para as pessoas, que não é dessa maneira que elas têm que nos enxergar. E aí a postura pedagógica se faz presente e necessária também. Necessária, novamente. Postura pedagógica, mas sei que tu falasse que também é um cerne da questão, cara. Isso aqui que a gente está fazendo, conversando, falando, né, esclarecendo dúvidas. Porque eu acho assim, se a pessoa com deficiência que não gosta de ser abordada na rua, quando alguém pergunta alguma coisa, cara, eu acho que está jogando contra o time. Porque se ele veio perguntar, para quem ele tem que perguntar? Sim. Né? Como é que é aquela frase? Para nós... nada sobre nós sem nós. Isso, nada sobre nós sem nós. Essa frase é muito marcante. É muito marcante. Sempre, às vezes assim, a criança, né, como ele falou, que a criança ela é livre dos dogmas da sociedade. Né? Ela é um ser humano na concepção natural. Assim, tá neutro. Tá neutro. Então ele vê uma pessoa com deficiência, ele vai perguntar, e o pai vem, senhor me desculpe, o que aconteceu com a tua perna? Me desculpe. Não, eu faço questão de explicar, tiro a prótese, mostro se eu tenho disponibilidade de fazer isso ali. Porque uma criança que vai ter uma visão diferenciada, mesmo que seja um contato breve, né, é melhor do que o que acontecia comigo quando era pequeno, de ver uma pessoa, não pode perguntar, não pode falar, ele pode não gostar, etc. E aí uma coisa que eu falo por experiência própria, que as crianças, quando elas vêm perguntar e tirar uma dúvida, ô tio, o que aconteceu com a tua perna? Tu explica. Geralmente, a segunda pergunta é assim, e dói?
É. Porque o ser humano tende a ver o diferente em termos de corpo físico, o que é diferente é dor. Olha, aí tu já começa a dizer, ó, tá, isso aí, crescendo, vai se desenvolver para quê? O cara vai achar que a deficiência é uma doença, que é uma mazela, que a pessoa é um coitado, que a vida dela é uma desgraça, que ele usar muleta é uma âncora na vida dele, não vai pra frente. Isso aí tudo desdobra para um monte de coisa. Quando eu tenho a oportunidade de esclarecer a criança, né? Não dói, lá, né? que o cortou a perna, né? Mas não dói. Que usa aqui que é prótese, parece uma perna biônica, né? Mas é uma prótese, né? Etc. E tu explica isso aí tudo para a criança, isso aí é esclarecedor para ela e evita que ela descambe para esse lado de achar que a deficiência. Mas assim, ó, impressionante. A segunda pergunta depois do que aconteceu com a tua perna é: e dói? Ô, Ju, na sua questão do encurtamento da perna, como é que as crianças te questionam? Ou elas nem... Não, elas perguntam, o que aconteceu com a tua perna? A mesma pergunta. A mesma pergunta, Ok, né? O que aconteceu? Aí eu explico para assim, quando eu estava na barriga da mamãe e tal, né? Ela não cresceu normal, mas não faz diferença. Mas aí não me... Essa pergunta, porque o Aldo foi uma amputação, então é diferente da minha, né? Eu ainda tenho um pé. Então, para elas é só o encurtamento. Para elas, ela só não cresceu. Entendi. Né? Então, é uma forma mais... Antigamente eu brincava. A tia estava pegando manga e caiu, né? Às vezes, quando eu tenho mais intimidade, assim, eu brinco assim. Mas aí depois, não, é brincadeira. Aí foi assim, conto, né, a E história. também é um questionamento constante, né? As crianças, quando vêm criança, perguntam, né? É natural. E a gente tem que estar preparado para dar consciência para elas que nem todo mundo vai ser igual. Né? A gente não é igual, meu cabelo não é igual, né? A minha altura não é igual, a cor não é igual. Mas isso não faz diferença para ninguém. Todo mundo é igual perante a sociedade. Hoje, e nessa questão das pessoas sem deficiência, os PSDs, que nem disse o Paulo, né? Vamos chamar assim agora. Inventamos agora. Olha, PSD, eu vou te explicar um negócio. Como é que a pessoa sem deficiência pode participar dessa luta, né? Já que a gente é consenso aqui que é importante participar. Mas de que forma? Buscando principalmente, eu acho que as pessoas, as PSD, deveriam fazer voluntariado em associações e entidades que fazem esse trabalho. Porque elas iam conhecer como é o trabalho de uma entidade e iam ter a sensibilidade de estar com pessoas com deficiência. De ver como é o dia a dia delas, como é que elas se portam, o que é diferente, o que não é, o que elas conseguem, o que elas não conseguem fazer. Porque a gente tem uma limitação. Todos nós temos uma limitação, né? Então, é isso que elas precisam entender. Porque, assim, a gente tem muito engajamento dos familiares de quem é pessoa com deficiência. Mas a gente, como o Aldo falou, a gente não tem no restante da sociedade. E aí, talvez seja isso isso é um trabalho para a gente ser conquistado. Né? A gente tem que começar a pensar de que maneira eu posso atraí-los, né, para a nossa causa. Mostrando para eles o quanto a nossa luta ela é necessária. Porque eu sempre bato na mesma tecla. Eu vou fazer um prédio acessível, mas é só para pessoa com deficiência? Não é só para pessoa com deficiência. Eu tenho que pensar no idoso, eu tenho que pensar numa grávida, eu tenho que pensar num carrinho de bebê. Então, não é só para pessoa com deficiência. É igual o elevador do ônibus. Não é só para quem utiliza cadeira de rodas. Se eu não consigo, se o degrau do ônibus é muito alto, eu tenho direito. Se é uma senhora idosa que está com sacolas, ela tem direito. Então, as pessoas elas criam rótulos que para a gente não existe. Então, é isso que a gente precisa mostrar, debater, ter esse tipo de conversa para as pessoas conhecerem o que a gente vem lutando há anos. Né? Que quando todo mundo reclamou com a pandemia que tinha que ficar isolado, a gente já viveu esse isolamento sem ter a pandemia. Sim. A gente viveu isolado porque a gente queria se esconder de uma sociedade. Porque a gente tinha o medo de olhar de julgamentos. Só que hoje a sociedade, ela vive esse olhar de julgamento de maneira geral. Principalmente com redes sociais. Porque todo mundo se acha no direito e no poder de julgamento por qualquer coisa, qualquer situação. Então, essa mesma rede que faz esse julgamento, é essa mesma rede que a gente precisa utilizar como ferramenta de inclusão. Como hoje a gente tem várias pessoas com deficiências que fazem um trabalho sensacional de conscientização, de passar conhecimento para as pessoas. Então, é isso que a gente precisa ter. Então usar a curiosidade para fomentar diálogo é uma estratégia. E é uma estratégia. Legal.
Com certeza, isso aí é o principal de tudo, né? Conversar, esclarecer as pessoas. A Maju falou, né? Ter a oportunidade de te aproximar de projetos que trabalhem com pessoas com deficiência. Afasta aquela imagem do coitado do herói, que é o que a gente precisa. Né? Realmente pessoas se consideram, pô, não são coitados, não são heróis, não são exemplos, eles são pessoas que querem buscar as conquistas na vida como eu busco as minhas. Sim. A calçada lisinha, ela é melhor para mim e é melhor para ti também, que não tem total. deficiência, né? Sim. Então, assim, ó, são coisas que a gente conversando, tu vê assim que é um entendimento simples, mas a gente precisa difundir a informação para que a gente possa realmente ter uma conscientização coletiva a respeito do assunto, né? E ampliar percepções também, né? Isso é importante. Muito legal. Muito importante isso daí. Ju, hoje tu estás aí à frente da AFLODEF, Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos. Conta para nós um pouquinho como é que foi essa caminhada até tu chegar na presidência da entidade. Eu cheguei na Afrodef em 2016, né? Chamada para trabalhar lá na Afrodef pelo o saudoso Zezinho, né? Que teve anos à frente da Afrodef. E em 2021, com a fatalidade, né? Veio o falecimento dele e a gente entrou com uma chapa, ganhamos e estamos presidente até 31 de maio de 2025. E é um aprendizado diário, constante, porque estar com pessoas é muito difícil, ter que geri-las, administrá-las, e principalmente ter que buscar e gerir projetos, lutas com o poder público, né? Porque é uma ONG, é uma instituição que precisa do poder público, mas que a gente, ao longo desses anos, vem mudando algumas percepções, as pessoas precisam entender que eu também penso de maneira diferente, porque eu não vejo pessoa com deficiência como coitadinho, não vou usar pessoa com deficiência para galgar cargo público, porque não é meu intuito. E a gente vem tendo esse trabalho social, que é muito forte da Afrodef. A gente tem um grupo de troca de saberes, que a gente trabalha a potencialidade das pessoas com deficiência, que geralmente chegam quando já tem mais idade, né? Foi aquilo que a gente falou que é adquirido, que a gente sabe que é mais difícil, então é um trabalho que tem que ser feito, os encaminhamentos e principalmente o acolhimento da pessoa com deficiência. Isso é muito importante, esse acolhimento, porque muitas das vezes a gente, quando pessoa com deficiência, a gente não tem esse acolhimento, né? A gente tem o olhar do julgamento, não o acolhimento. E a gente vem fazendo esse acolhimento. Então, o trabalho da Afrodef é muito importante, não só para o município de Florianópolis, da Grande Florianópolis, mas também todos os atendimentos que são fora da Grande Florianópolis, né? A gente é vizinho do Hospital Infantil, do Centro de Reabilitação do Estado, né, que é o CCR. Então, a gente vai fazendo esse acolhimento e tem feito esse trabalho social da Afrodef. Interessante. Essa questão que tu falasse a respeito das pessoas com mais idade que acabam adquirindo, né? Eu conheci muitos idosos amputados por causa de diabetes. Isso, exatamente. É uma doença que causa muitas amputações. Sim. E é um trabalho todo específico quando tu vai falar com uma pessoa que já tem mais de 60 anos de idade, né? Pô, o cara trabalhou a vida inteira, está aposentado e agora por causa da diabetes perdeu uma perna, perdeu um pé, né? Teve a perna amputada. Assim, é um desafio, né? É um desafio, porque, primeiro, a falta de aceitação, que a gente sabe que é muito difícil, mas de mostrar para eles como é que eles podem se reinventar. Porque nós, quanto pessoa com deficiência, a gente precisa se reinventar todo dia, porque todo dia aparece algo novo pra gente, né? Então, mostrar para eles que sim, eles podem continuar a vida deles da maneira que eles viviam antes é o mais desafiador que a gente tem, sabe? A gente tem uma senhorinha que é de diabetes, ela é bem recente na Afrodef, ela perdeu primeiro uma perna e andava de muleta. Para ela estava ali, ainda estava tudo bem, que ela conseguia andar, circular. E aí depois veio a amputação da outra perna. E ela teve que ir para a cadeira de rodas. Então, a briga hoje dela é com a cadeira de rodas dela, que para ela é uma prisão. Então, quando a gente conversa com ela e ela fala isso pra gente, que é uma prisão,
e a gente tenta mostrar para ela as possibilidades, é muito difícil. Ela tem 72 anos. Mas que a gente vem trabalhando, que ela vem melhorando, ela já voltou a sorrir, já voltou a brincar. Então, ela faz parte também ali do Centro-Dia, que fica legal. também, né, que é da federação. Então, a gente tem tido essa troca, né, com ela, com o nosso serviço social, e ela tem melhorado. E é isso que deixa feliz. É isso que compensa, porque você sabe que contribuiu para a vida de alguém, né? Bacana isso aí. Aproveitar que nós temos aqui na mesa um mestre em psicologia. O Marcelão pode falar para nós aí com mais propriedade, né, Marcelão? Como é que quando tem essas grandes questões, como é que funciona a abordagem de uma pessoa que passou por um grande trauma e agora enfrenta uma realidade diferente? O primeiro passo é acolher essa dor, né? Essa dor precisa ser acolhida e validada. É muito comum, e aí em qualquer nível de dor, as pessoas dizerem, não fica assim, vai passar. Entra esse aspecto que tu descreves do é um guerreiro, né, a superação e tudo. Então a primeira coisa é validar e acolher a dor. E a partir dessa validação e acolhimento, a gente vai construindo outras possibilidades. E nessa construção de outras possibilidades, se percebe que a vida pode sim continuar, novas conquistas podem surgir. Sim. Uma metáfora que eu gosto muito de usar nessa hora é a metáfora do quebra-cabeça. Olha que interessante, né? Quando a gente vai montando um quebra-cabeça, a gente agrupa algumas peças, há ali uma imagem formada. Sim, a gente agrupou 15 peças ali. Há uma imagem formada por 15 peças. Vamos fazer de conta que essa imagem é a dor. Se a pessoa ficar focada só na dor, ela perde a possibilidade de continuar montando o quebra-cabeça com as outras peças que estão dispostas. À medida que ela vai inserindo novas peças, vai ampliando a imagem inicial continua lá, mas ela não domina mais todo o espaço. Então, essa dor inicial, ela continua lá. Sim. Mas a construção dessa outra imagem, que é a nossa vida, ela pode ter uma outra cor, pode ter uma outra forma, pode ter um outro jeito. E aí a imagem maior, ela contém ainda a dor, só que a imagem maior traz uma outra ideia do que pode ser a vida. Então, é um processo mais ou menos nesse sentido, sendo bem resumido, mas é por aí. É muito legal. É um grande argumento para quando eu for conversar com pessoas com situação de É verdade. Se for pensar, a nossa vida é uma construção constante. O revés também, se tu começar a tirar as peças e deixar só a dor, Exato. vai ficar Deixar-se ruim. de Vai viver. ficar péssimo. Exatamente. Pô, muito. Pô. À toa que é mestre, né? À toa que é mestre. O Marcelo tem uma história engraçada, que eu tinha uma paciente que chamava ele, ô doutor. O doutor ele falou assim, olha, eu não sou doutor, porque eu sou formado em psicologia, eu não tenho doutorado. Mas você é o quê? Ele disse, aí eu tenho mestrado. Eu pensei, né? Eu pensei assim, eu tenho mestrado, mas eu não vou dizer para ela me chamar de mestre, né? mestre. Ia ficar muito esquisito, o mestre Marcelo. Chegar para atendimento. Marcelo. Tá, chama como quiser, tá tudo certo. Eu tenho horário com o mestre, Marcelo. Ia ficar uau lá. Ia ficar muito esquisito. Ju, mas nesse aspecto da Flodef, estava escrevendo, né? Comentaste sobre o poder público. Mas se a iniciativa privada, se as empresas tiverem interesse de apoiar, de colaborar com a Flodef, qual que é o caminho, qual que é o processo? Pode entrar em contato, né, direto com a gente pelo 3228-3232. 3228-3232. E aí também é o WhatsApp, né? Entra em contato com a gente. E a primeira coisa que a gente faz é convidar, né? Para conhecer a sede, para conhecer a estrutura, para ver o trabalho desenvolvido na Flodef. E depois a gente pode sentar e conversar e ver as possibilidades de ajudar, né, a entidade. Perfeito, perfeito. E tem o site também, né? Tem um site, www.aflodef.org.br. .org.br. Isso. Vai estar aqui embaixo do vídeo. Em algum lugar. O pessoal da edição vai colocar para nós. Sensacional. Então, ajude, é um projeto muito bacana, faz muita diferença para a sociedade, especialmente aqui para toda a grande Florianópolis, né, que são os locais atendidos pela Flodef. Assim, eu que conheço de perto o trabalho deles, sei da importância que a existência da Flodef né, tem na vida das pessoas com deficiência, as quais ela atende, né, porque muitas pessoas deixariam de
comparecer a tratamentos médicos, a fisioterapia, a própria capacitação profissional, Esporte. né? Esporte, exatamente. Então, a Flodef proporciona tudo isso daí. Né? E Às vezes não diretamente, mas sim, garantindo a acessibilidade, né? o acesso. Exatamente. Mas né? não é também só a pessoa com deficiência, né? A gente precisa também ter o cuidado com a família, de quem cuida, né? Então, a gente também tem todo esse acolhimento com os familiares, né? Que a gente sabe também que se doa, cuida, mas não tem ninguém por trás que cuide. Então, a gente também faz todo esse trabalho de cuidar de quem cuida, porque isso também é muito importante. Sensacional. Sensacional. Que sucesso, que sucesso. Ju, querida, muitíssimo obrigado por esta conversa maravilhosa. Espero que tenha curtido também. Adorei. E o primeiro episódio, show de bola. Primeiro né? episódio, show de bola, né? Lembrando que a caneca é um presente para você. Levar a canequinha para casa. Bonitinha, né? Agora vai parzinho com a xícara. Sensacional. Que sucesso. Muito legal, realmente, Ju, como o Marcelo falou, assim, um prazer muito grande para nós te receber aqui, por tudo que tu representa no esporte nacional, por tudo que tu representa aqui na nossa cidade, pelo trabalho que tu faz. A gente sabe da tua dedicação, a tua garra. A gente sabe que essa tua luta pelo direito das pessoas com deficiência vem muito antes de tu ingressar na Flodef, né? Tu sempre fosse uma pessoa militante. Então, hoje, né, é muito gratificante para nós ver que tu estás numa posição que pode realmente fazer diferença para as pessoas, tá? Então, obrigado mesmo. O Aldo que nunca se emociona. Não. É emocionado. Para mim, é um privilégio poder estar aqui contando um pouco da minha história, falando da minha vida de atleta, da minha vida como esposa, como mãe, como gestora agora da Flodef, como amiga de vocês, né? Trocar todas essas informações. Eu só tenho um olhar diferente, eu só não consigo enxergar pessoas com deficiência com pena. Eu consigo enxergar potencialidades. E é nisso que eu venho batalhando, é nisso que eu trabalho todos os dias. Quando eu saio de casa para ir para a Flodef, eu sei dos desafios diários que a gente tem, numa instituição que tem um grande nome aqui dentro do estado de Santa Catarina, e sei o quanto a Flodef ainda vai contribuir para a vida das pessoas. E a gente espera que as pessoas também possam contribuir para a vida da Flodef, que dia 15 agora faz 39 anos de fundação. Então, que a gente possa, com essa conversa aqui, chegar em outras pessoas, que se não for a Flodef, mas que abracem a causa de uma outra instituição, de uma outra deficiência, e que a gente sabe que a gente, quanto atleta, que foi atleta, o quanto o esporte transforma a vida das pessoas. E principalmente, no nosso caso, que somos apaixonados Pelo por melhor basquetebol, pelo maior esporte do mundo. É o melhor. Ju, eu sei que você deixou bem claro que não gosta de ser chamada de um exemplo. Então não vou te chamar de exemplo, mas vou dizer que o seu trabalho, o resultado do seu trabalho, sim, é um exemplo de que pode ser feito e que dá certo. Sim. Então parabéns por todo o trabalho que você tem feito, parabéns por colocar esse trabalho para que todos possam ver e, quem sabe, seguirem o exemplo mesmo, né? Que dá para fazer, Sim. pode fazer acontecer. Né? Com certeza. Sensacional. Sensacional, Aldo. Fechamos. Primeiro episódio da segunda temporada. Primeiro episódio da segunda temporada. Você vai acompanhar aqui no canal do YouTube da NSC, né? A cada 15 dias, um novo episódio para você. Serão 10 episódios nessa temporada até setembro, ou seja, vamos conversar com muita gente legal aqui produzindo conteúdo de extrema qualidade. Aldo, e sempre lembrando que nós do Clube do Basquete somos um perfil inclusivo. Né? Toda certeza, Marcelo, porque a inclusão é a saída para uma sociedade melhor. Então, o esporte promove a inclusão. Daí a importância de você apoiar e prestigiar os eventos esportivos do seu município. Pratique esporte, jogue basquete. É isso aí. Temos que falar dos apoiadores também, né? Com certeza, Marcelão, porque o Clube do Basquete Podcast não está sozinho aqui no Basquete Transforma Podcast. A gente tem o apoio da Teutec Solutions, uma empresa catarinense que incentiva o basquete, e também da Somar Malhas. Que nos veste com garbo, elegância e com muita qualidade. Se faz isso pela gente, pode fazer isso por você também. Sensacional. 2 empresas gigantes aí apoiando o Clube do Basquete. Nosso agradecimento. Tamo junto. É isso aí. Então, a todos vocês... Quer falar alguma coisa, Ju?
Só agradecer. Ah, tá. Só agradecer. Muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que sucesso, que sucesso. A gente fica feliz demais, Júlia. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Esse é só o primeiro episódio da segunda temporada. Tem muitos outros episódios ainda por vir. Então se inscrevam aqui no canal, sigam a gente nas redes sociais. Os links para as redes sociais estarão na descrição deste vídeo. Então, juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação. Valeu! Show de bola. Grande Jusilene da Paixão. Que sucesso.